Imagina só, primeiro século depois de Cristo, o gigantesco Império Romano, no auge do seu poder, se vê preso numa guerra que dura anos, e tudo por causa de uma província minúscula, a Judéia. O que começou como uns protestos aqui e ali contra a corrupção vira uma guerra total, com um finão que, olha, ecoa até hoje. Vamos entender essa história? A história toda culmina aqui, no topo dessa fortaleza isolada no meio do deserto. Um suicídio coletivo, tudo para evitar a escravidão. É, sem dúvida, uma das cenas mais fortes e mais trágicas da história antiga. E a gente só sabe dela por causa de uma testemunha ocular. Então, a gente fica com duas perguntas na cabeça. Primeiro, como é que uma rebelião chegou num ponto tão extremo, tão desesperado? E talvez mais importante ainda, como é que a gente conhece essa história com tantos detalhes? A resposta para essas duas perguntas é bem mais complicada do que parece. E a coisa fica ainda mais interessante quando, quase 2000 anos depois, arqueólogos começaram a escavar Massada. E o que eles encontraram foi impressionante. Vestígios dos acampamentos romanos cercando a montanha, sinais claros de um grande incêndio e até uns cacos de cerâmica que, tudo indica, foram usados para sortear quem seria o último a morrer. Ou seja, a arqueologia mostra que essa história não era só uma lenda. E isso nos leva direto para nossa fonte. Na verdade, nossa única fonte, Flávio Joséfo. Uma figura, vamos dizer, polêmica. Ele começou essa guerra como general judeu, lutando contra Roma, e terminou a guerra lá em Roma, escrevendo a história para os mesmos romanos que o capturaram. Então o que ele era? Um herói? Um traidor? Um historiador? Talvez um pouco de tudo isso. A justificativa do próprio Joséfo para ter se rendido é fascinante. Quando ele se entregou para o general romano Vespasiano, ele não disse que era um covarde, não. Ele disse que era um profeta, com a missão de Deus para avisar que Vespasiano se tornaria o próximo imperador de Roma. Uma jogada de mestre, super ousada, que não só salvou a pele dele, como deu um acesso único aos bastidores da guerra. Mas, claro, uma revolta desse tamanho não acontece da noite para o dia, né? Para a gente entender essa explosão, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver como essa fogueira foi se acendendo aos poucos. A memória da independência ainda estava bem fresca. Por mais ou menos um século, a Judéia tinha sido um reino independente. Mas aí, em 63 a.C., Roma chegou. Liderados pelo general Pompeu, os romanos acabaram com essa independência e, décadas depois, a Judéia virou só mais uma província do Império, governada diretamente por Roma. E aqui está o X da questão. Era um choque de civilizações, literalmente. Pensa só, de um lado, Roma exigia impostos para o imperador que era visto quase como um deus e espalhava estátuas dele por todo lado. Do outro, a lei judaica, que proíbe adorar imagens e acredita em um único Deus. Isso era uma ofensa diária. A autoridade do Templo de Jerusalém batia de frente com a dos governadores romanos. Eram dois mundos que simplesmente não se encaixavam. E a gota d'água foi a ganância. Segundo Joséfo, o governador da época, um tal de Gécio Floro, não se contentou em governar. Ele foi lá e simplesmente saqueou o tesouro do templo. Um ato de roubo e desrespeito que foi o estopim para tudo. A raiva que estava guardada há décadas finalmente explodiu. A rebelião até começou com uma vitória surpreendente dos judeus que conseguiram destruir uma legião romana. Mas a reação de Roma? A reação de Roma foi rápida, foi gigantesca e foi brutal. O imperador Nero não mandou uma forcinha qualquer para resolver o problema. Ele mandou um dos maiores exércitos da época, 60 mil soldados profissionais comandados pelo seu general mais experiente, Vespasiano. O recado era bem claro, a Judéia ia ser esmagada. E a estratégia de Vespasiano não tinha pressa. Era um plano de aniquilação metódica. Primeiro, ele atacou a Galileia, no norte, que era o centro da revolta. Depois, foi limpando o resto do território, cidade por cidade. O objetivo era simples, sufocar a rebelião aos poucos e deixar Jerusalém completamente sozinha para o golpe final. Só que, enquanto o exército romano avançava, a maior ameaça para Jerusalém não estava do lado de fora das muralhas, estava dentro. A tragédia é tão grande que Joséfo descreve uma cena inacreditável. Em certo ponto, os romanos simplesmente pararam e ficaram assistindo. Por quê? Porque a cidade sitiada estava se destruindo sozinha numa guerra civil terrível entre facções rivais de rebeldes. Vamos conhecer os protagonistas dessa briga interna. O primeiro era João de Giscala, um cara que fugiu da Galileia e, chegando em Jerusalém, usou de toda a sua astúcia para tomar o controle do templo, transformando o lugar mais sagrado numa fortaleza pessoal. O grande rival dele era Simão, filho de Joras, um líder descrito como forte, mas também muito brutal, que controlava a maior parte da cidade.
Ele e o João eram inimigos mortais. As tropas deles transformaram as ruas de Jerusalém num campo de batalha, lutando pelo controle da cidade quarteirão por quarteirão. E como se a briga entre dois já não fosse o suficiente, apareceu um terceiro grupo, liderado por Eleazar. Esse grupo rachou com o João e tomou o pátio interno do templo. A situação virou um caos total, uma guerra de 3 lados. Imagina a cena, o João ficou preso no meio, atacado pelo Simão que vinha da cidade e pelo Eleazar, que estava dentro do próprio templo. O resultado dessa luta interna foi catastrófico. Joséfo conta que as facções queimaram os estoques de comida umas das outras, comida que poderia ter sustentado a cidade por anos. O templo foi profanado com sangue, e milhares de guerreiros judeus mataram uns aos outros, enquanto o exército romano só esperava a hora certa de atacar. Com as defesas de Jerusalém completamente destruídas por dentro, o cerco romano, agora liderado pelo filho de Vespasiano, o Tito, foi uma conclusão inevitável e horrível. Os números que o Joséfo apresenta são de arrepiar. 20 mil mortos num massacre em Cesareia. Mais de 30 mil vendidos como escravos depois de uma única batalha. 40 mil mortos só na queda de Jotapata, a cidade onde o próprio Joséfo foi capturado. A escala da carnificina em toda a Judéia foi gigantesca, e tudo isso culminou na destruição de Jerusalém. E assim que a gente volta para o começo da nossa história. Com Jerusalém em ruínas e o templo sagrado no chão, um último grupo de rebeldes, conhecidos como Zelotes, fugiu para o único lugar que ainda restava, a fortaleza de Massada. E lá começou o último e mais famoso capítulo dessa guerra. No final das contas, o relato de Joséfo não dá uma resposta fácil pra gente. Essa história é sobre heroísmo, sobre uma resistência inacreditável contra um império, com certeza. Mas é também um alerta assustador sobre como a divisão interna pode ser um inimigo tão mortal quanto qualquer exército. A grande questão que fica até hoje não é só se foram heróis ou vítimas da própria desunião, mas como uma causa justa pode acabar sendo consumida pelo fogo do fanatismo e da rivalidade. É uma pergunta que continua relevante 2000 anos depois.